Olá, e bem-vindos ao nosso canal. Recentemente, o nome do jogador de futebol Oscar ganhou destaque não apenas por seus gols, mas por uma condição médica que ele revelou: a síncope vasovagal. Para muitos, a palavra síncope soa assustadora e complexa. Para o corpo, é um breve apagão. O que exatamente é a síncope vasovagal? Por que ela causa desmaios? E, mais importante, por que é considerada um problema cardíaco, mas na maioria das vezes benigno? Hoje vamos desvendar essa condição que afeta milhões de pessoas e entender como ela é diagnosticada e gerenciada. Essa é uma conversa importante para entender a complexa relação entre o cérebro, o coração e o sistema nervoso. Se você se interessa por temas que desvendam o funcionamento do corpo humano e trazem clareza sobre condições médicas, este é o seu lugar. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para garantir que você esteja sempre informado com conteúdo preciso e relevante. Síncope vasovagal, o apagão temporário. Causado por um curto-circuito nervoso. A síncope vasovagal é a causa mais comum de desmaios. Síncope. O episódio é caracterizado por uma perda súbita e temporária da consciência e do tônus postural, seguida por uma recuperação rápida e completa, geralmente sem necessidade de intervenção médica. Embora o desmaio envolva a perda de consciência, uma função cerebral, a raiz do problema está em um reflexo exagerado do sistema nervoso autônomo, que regula funções involuntárias como batimentos cardíacos, pressão arterial e respiração. O que causa o curto-circuito? O desmaio vasovagal ocorre devido a uma ativação súbita e excessiva do nervo vago. O nervo vago é um dos principais componentes do sistema nervoso parasimpático, a parte do sistema nervoso autônomo responsável por acalmar o corpo, o modo descanso e digestão. Quando o nervo vago é superestimulado, ele dispara uma resposta exagerada que tem dois efeitos principais e simultâneos: bradicardia, queda da frequência cardíaca. O nervo vago sinaliza ao coração para desacelerar drasticamente. Vasodilatação, queda da pressão arterial. Ele sinaliza aos vasos sanguíneos, principalmente os das pernas, para se dilatarem rapidamente. A combinação desses dois fatores, um coração batendo mais devagar e vasos mais abertos, provoca uma queda abrupta e significativa da pressão arterial. Essa queda faz com que o fluxo sanguíneo para o cérebro seja temporariamente insuficiente. O cérebro, privado de oxigênio por alguns segundos, desliga momentaneamente. Ocorre o desmaio. Os gatilhos mais comuns. A síncope vasovagal é quase sempre provocada por um gatilho. Os mais comuns incluem estresse emocional, ver sangue, ferimentos, ou passar por uma situação de extremo pânico ou medo, dor intensa, reações a dores agudas. Fatores físicos: ficar em pé por longos períodos, ambientes muito quentes e abafados, ou desidratação, o que reduz o volume sanguíneo. Manobras específicas: esforço ao urinar ou evacuar, tosse muito forte, gatilhos menos comuns. No caso de atletas como Oscar, embora os gatilhos emocionais e a desidratação sejam possíveis, a condição muitas vezes é benigna e pode ser gerenciada com medidas simples. Por que é diagnosticado como um problema cardíaco? A síncope vasovagal é tratada por cardiologistas, porque a manifestação final é uma disfunção no coração e na circulação, a queda da frequência e da pressão. A primeira e mais importante etapa do diagnóstico é excluir causas cardíacas graves que podem levar à síncope. O médico precisa garantir que o desmaio não foi causado por arritmias cardíacas malignas, batimentos cardíacos irregulares que podem ser fatais, problemas estruturais, estenose aórtica, ou outras doenças que impedem o bombeamento adequado do sangue. O diagnóstico da síncope vasovagal é feito após a exclusão de todas as outras causas e, se necessário, através do teste de inclinação, tilt test.
Este exame monitora a pressão e os batimentos cardíacos do paciente deitado e depois em pé, inclinado, tentando reproduzir o desmaio em um ambiente controlado para observar a queda vasovagal característica. Gerenciamento e prognóstico. Na vasta maioria dos casos, a síncope vasovagal tem um prognóstico excelente. Ela não é uma condição progressiva e não aumenta o risco de morte súbita. O tratamento foca em evitar gatilhos, identificar e evitar as situações que disparam o reflexo, evitar ficar em pé por muito tempo. Medidas de contenção ao sentir os sintomas. Ao sentir os sintomas premonitórios, tontura, suor frio, náusea, a pessoa deve deitar-se imediatamente e elevar as pernas. Isso força o sangue a retornar ao cérebro e evita o desmaio. Hidratação e sal. Para muitos pacientes, aumentar a ingestão de água e, sob orientação médica, de sódio, sal, ajuda a manter o volume sanguíneo mais alto, tornando a pressão arterial mais estável e difícil de cair. Treinamento muscular. Contrapressão. Em alguns casos, o médico pode ensinar manobras de contrapressão, como cruzar as pernas ou apertar as mãos com força, para elevar a pressão arterial temporariamente e abortar o desmaio. A síncope vasovagal, apesar do susto, é um alarme do corpo, uma falha de comunicação benigna. Com o diagnóstico correto e pequenas mudanças no estilo de vida, pessoas como o jogador Oscar podem gerenciar a condição e continuar suas vidas normalmente, sem grandes restrições. Esperamos que este vídeo tenha trazido clareza sobre a síncope vasovagal, uma condição que, apesar de assustadora, geralmente tem um gerenciamento simples e eficaz. O conhecimento é sempre o melhor caminho para lidar com qualquer condição de saúde. Se você valoriza análises aprofundadas sobre condições médicas e busca o entendimento do seu corpo, junte-se à nossa comunidade. Clique agora no botão de inscrição, deixe seu like e ative o sininho. Sua curiosidade nos impulsiona. Até o próximo vídeo!